E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nessa aula muito importante, nós vamos falar sobre a acentuação dos verbos ter e vir e também dos seus derivados. Muito importante, essa aula casa muito bem com a matéria de concordância e também com a matéria de acentuação gráfica. Então, agora nós vamos ver a acentuação dos verbos ter e vir e derivados e também nós vamos analisar a associação desses verbos com acentuação gráfica e um pouco de concordância verbal. Eu sou o professor Patrick, professor do Lyon Concursos, e bora lá resolver essa braba. Então, tá aqui, ficar no cantinho para vocês me verem. Os verbos ter e vir, assim como seus derivados, aqui, ó, eles recebem acentuação gráfica diferenciada na terceira pessoa do plural do presente indicativo. A forma singular não leva acento, enquanto a forma plural leva o acento circunflexo. Então, vamos resumir isso aqui? Então, aqui, ó, os verbos ter e vir recebem os chamados acentos diferenciais. Eles recebem os acentos diferenciais. Então, olha, eita, que reta feia. Então, olha só. Pensa, raciocina aqui com o professor. Olha o que está falando aqui. Olha o que ele está falando aqui, ó. Eles recebem a acentuação gráfica diferenciada da terceira pessoa do plural do presente indicativo. Aqui, ó. Então, é como se eu falasse assim, ó. Ele tem, esse verbo ter está no presente, do modo indicativo que expressa certeza. Se eu colocasse no plural aqui, eles têm, já ganharia acento. É isso que essa explicação toda aqui quer dizer. E esses verbos, verbos ter e vir e os seus derivados, eles vão receber um acento circunflexo para diferenciar o singular do plural. Então, olha aqui, está no singular. Ele tem, ela vem. Beleza? Agora no plural. Eles têm, elas vêm. Muitas vezes a prova quer confundir isso aqui é o verbo vir, esse aqui é o verbo vir. O verbo vir, se aproximar. A prova gosta de confundir isso aqui com o verbo ver. Então, se fosse aqui elas veem. Verbo ver fica assim, tá bom? Só a título de curiosidade. Antes tinha um acento circunflexo, mas o novo acordo ortográfico tirou esse acento aqui. Só para você saber, isso é só a título de curiosidade, para nossa aula ficar completaça e você voar abaixo nesses concursos. Olha, os verbos ter e vir, assim como seus derivados, recebem a acentuação gráfica diferenciada, já falamos isso, beleza? Para diferenciar o singular do plural. Agora aqui, ó. Olha os derivados aqui, ó. A mesma regra disso aqui, ó, que nós vimos, vai se aplicar aos derivados. Se eu falasse assim, olha, o frasco contém perfume. Esse tem aqui vai ganhar um acento agudo, porque agora já virou uma oxítona. Se eu colocar no plural, os frascos contém perfume. Agora já vai ganhar um acento diferencial. Então, aqui, ó. Mesma regra serve para os derivados. Conter, deter, aqui, ó. Eles contêm. Aqui, ó. Ele contém, eles contêm. Vamos por partes, olha. Ele tem, eles têm. Então tá, aqui nós temos o acento diferencial. Se fosse contém, esse verbo vai ganhar um acento agudo, porque agora já não estamos mais falando de acento diferencial. Estamos falando de acentuação gráfica. E contém é uma palavra acentuada, porque é uma palavra oxítona. Aqui nós temos eles têm, com acento diferencial, porque nós estamos
nos referindo a um sujeito plural. E se fosse no plural, aqui, ó, eles contêm. O verbo conter aqui já ganhou um acento diferencial. Por quê? Porque nós temos um sujeito plural. Então, essa matéria, ela mistura a acentuação gráfica com acento diferencial. É isso que o professor vai querer saber de vocês na hora da prova. Aí aqui, ó, um resumo. Esses acentos eles servem para diferenciar singular e plural e do presente do indicativo. Aqui, ó. Ele tem uma casa, eles têm muitas casas. Ela vem de lá, elas vêm de lá. Ele detém o poder, eles detêm o poder. Então vamos por partes. Aqui não tem acento, o verbo tem aqui não tem acento, porque está no singular. O verbo tem aqui tem um acento diferencial, que nós estamos tratando de um sujeito plural, que é eles. Aqui, mesma regra do verbo tem, o verbo vem, segue a mesma regra do tem. Elas vêm, tem um acento circunflexo, sujeito plural. Então aqui, ó, ele detém o poder. Professor, mas por que tem esse acento aqui mesmo? Porque agora nós estamos falando de um verbo derivado. E agora a regra de acentuação. Detém é uma palavra oxítona. Acentuada por ser uma oxítona. E eles detêm. Detém aqui, ó. Ganhou esse acento circunflexo. Sujeito plural. E aqui nós temos um acento diferencial. Aí, as particularidades. Muitas vezes a prova ela vai querer distanciar sujeito de predicado para tentar te confundir. Se falar assim, olha, o vinho vem da Itália, você já aprendeu a regra, tá tranquilo, não vai ter problema com isso. Mas se falarmos assim, olha, o vinho que adquirimos, ainda que você duvide muito e tenha alguma resistência acerca disso, vem da Itália. Olha só como é que ficou mais complicado de analisar. Porque o sujeito, o vinho, ficou longe do verbo. Então, assim, fica mais complicado de analisar. Mas fica mais complicado para o concorrente. Para você, não. Para você, isso aqui é a mesma coisa de uma água de batata. Bem leve, bem suave e de boas. Você é aluno do professor Patrick. Com você, não tem dificuldade, não. Então, aqui, ó. O vinho que adquirimos vem da Itália. Conclusão. Como é que você vai resolver isso? Basta você isolar aqui o termo que está distanciando sujeito de predicado. E aí você acha a questão. Você resolve a questão facilmente. O vinho vem da Itália. A banca, às vezes, vai colocar isso aqui, ó, com acento circunflexo para tentar te confundir. E é uma das maneiras mais cobradas em provas, separar o sujeito de predicado para tentar confundir você. Mas você não vai cair nessa, que você é aluno do professor Patrick e nós vamos lá para destruir essa prova. Olha aqui, a diferença de acentuação gráfica e acento diferencial, nós já vimos aí, né? O vinho vem da Itália, os vinhos vêm da Itália. Então aqui nós temos o acento diferencial. Agora, o vinho advém da Itália, agora já temos o acento gráfico. Os vinhos advêm da Itália, temos um acento diferencial aqui. João provém da casa, é acentuado porque é um oxítono, né? Igual advém. João e Ana provém a casa. Agora aqui já é um acento diferencial. Então, olha aqui, professor. Entenda que a prova vai tentar confundir você em matéria de acento diferencial, acento gráfico e distanciar sujeito de predicado. Aprendeu isso aí, já pode comprar um churrasco, porque vai ter festa. Você vai passar no concurso. Então, aqui nós temos algumas questões. Vamos ver como é que isso é cobrado na prova. Considere a sentença. Os frascos contêm, né? Tá querendo preencher com essas lacunas, as lacunas com essas opções aqui. Contém. Então, esse contém aqui tem que ser no plural, olha. Os frascos contém acento diferencial, porque o sujeito está no plural. Os frascos. Os frascos contêm. A garota espera que... Agora aqui já é uma pegadinha, ó. As garotas esperem... A garota não espera que contem. Agora já vai contar. Já não tem acento não, porque a sílaba tônica está aqui, ó. Contem. É uma paroxítona. Não vai cair nessa pegadinha, não. Gostaria de saber quantos litros de gás contém este botijão. A concordância aqui agora, olha, com este botijão. Sujeito singular é acentuado porque é um oxítono. A resposta nossa aqui, letra B,
de bosque. Acho que eu ia falar outra coisa, né? Malicioso. Então, contém, contem e contém com acento agudo. Outra questão. As relações duradouras não têm preço. Então, aqui, olha, esse tem, o verbo ter aqui tem acento diferencial, para concordar com o sujeito, relações duradouras, sujeito no plural. Então, qual que vai ser a resposta aqui, ó? Acentuou-se todos os vocábulos, oxítonos? Não. Resposta aqui, ó. Acentua-se o verbo ter quando empregado na terceira pessoa do plural. Falei igual cebolinha. Então, na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Então, presente é o momento em que a fala ocorre, indicativo da certeza. Assim, ó, ele mantém. Então, isso é presente. A resposta nossa aqui é a letra B. As demais estão erradas, ó. Terceira pessoa do singular do presente do. Aqui, ó. Acentua-se o verbo ter quando empregado na terceira pessoa do singular do presente. Não, não é terceira pessoa do singular do plural. Tá falando aqui, ó, que acentua tanto quando tá no singular ou no plural. Negativo. Acentua-se as palavras monossílabos. Não. Nesse caso aqui, ó, o acento é um acento diferencial. Acentua-se todos os oxítonos. Não é um oxítono. A regra aqui, ó, estaria correta quando se trata de oxítonos, mas isso aqui é um monossílabo e ele recebe acento que é um acento diferencial. Agora aqui, ó, na oração 93% dos brasileiros têm fé. Então aqui, ó, embora não tenha um artigo plural aqui, mas esse sujeito dá ideia de plural. Então 93% dos brasileiros. Então qual que é a resposta aqui, ó? O verbo tem aparece com acento, por quê? Porque o sujeito está no plural. Aprendeu isso aí, é voar abaixo nas provas. Bom, então faça muitas questões sobre isso, muitas questões para você não ir mal nas provas. E eu sei que você não vai mal, porque você é aluno do professor Patrick e com nós não tem essa conversa não. Você também é um ótimo aluno, está dedicado, está estudando. Então aqui, ó, estuda isso. Estudem. Vamos finalizar essa aula dizendo o seguinte para você. Quero que você entenda a relação do verbo da acentuação dos verbos diferenciais com acentuação gráfica. Quero também que você entenda a diferença do sujeito e predicado quando está distante. Então, eu tenho o verbo, perdão, eu tenho o sujeito, tem um termo entre ele e depois vem o predicado. Lá vai estar o verbo. Então, quando distancia, quero que você relembre isso, distanciamento do sujeito e do verbo, para tentar te confundir. Volta lá a explicação, se ficou alguma dúvida. E é isso aí. Então, no mais, eu quero desejar a você todo sucesso na sua prova e Deus te abençoe muito. Um forte abraço do professor Patrick. É nós, tamo junto.